para reflexão sobre o futuro do trabalho, o impacto das novas tecnologias na vida pessoal e psicoemocional e até na vida espiritual das pessoas, com quem entende do assunto, né? Então, nós vamos ter hoje, falando para a gente, o Dr. Alisson Aquino. O Alisson é psicólogo pela Unesp de Bauru, mestre em educação pela Universidade Federal do Paraná, doutor em tecnologia e sociedade pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é professor e pesquisador na área de saúde mental do trabalho, né? Convidei o Alisson porque recentemente eu assisti uma entrevista dele, fiquei encantado com a maneira como ele fala sobre o assunto e fiz a proposta para ele falar para a gente e ele prontamente aceitou, né? A nossa outra convidada é a Ellen Aquino. Ela é bacharel em Tecnologia da Informação e Comunicação pela UFSCar. Tem formação complementar em Engenharia Telemática pela UAH, da Espanha. É mestre em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar. É pesquisadora afiliada do Instituto de Tecnologia e Equidade, ITEE, e Head de Qualidade e Segurança Cibernética no grupo 3778. Então, obrigado aí aos palestrantes, aos que vão compartilhar o conteúdo com a gente aí, tá bom? Mais adiante a gente deixa fazer as considerações. Eu não sei se, Flávio, você gostaria também, já que você é o nosso anfitrião, e esse conteúdo faz parte de um programa da Apertus, que é o Ativamente. Então, se você quiser fazer aí as considerações finais e as boas-vindas para os nossos convidados, eu fico agradecido. Obrigado, Daniel. Serei bem breve aqui para a gente ir, de fato, aquilo que está todo mundo ansioso para escutar e compartilhar aí um pouco do conhecimento dos nossos convidados. Essa é a primeira sessão do Ativamente de 2021. Estamos começando agora a Q2 com uma linha diferente do Ativamente, agora quebrando ele em duas frentes, numa frente técnica, que vai ser liderado pelos gestores aí das áreas, com conteúdos técnicos competentes aí para aquilo que a gente precisa e que está em voga lá na nossa matriz de responsabilidades e de competências e de avaliação de desempenho, e uma linha agora já toda tocada pelo Daniel, mais para a parte de soft skill, de qualidade de vida, qualidade de trabalho e de ambiente. Então, quero dar as boas-vindas. Vai ser um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Legal. Alisson, é com você e a Ellen agora. Estamos aqui ansiosos para ouvir aí a sua abordagem. Olá, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês. Agradecendo pelo convite, por poder falar desse tema, que é um tema que me encanta, que me agrada, que tem sido objeto das minhas reflexões, dos meus estudos e das minhas preocupações. Então, toda oportunidade que eu tenho de conversar sobre esse tema, eu fico bastante feliz em saber que ele é um tema que interessa mais pessoas do que o interesse que eu tenho, às vezes, como pesquisador isolado, lendo os meus artigos e coisas do tipo. Vou pedir para que a Ellen faça a transmissão aqui, que eu vou fazer a apresentação do meu celular. Eu vou pedir para a Ellen... Eu fiz uma rápida apresentação de slides. Para introduzir a discussão de hoje, não tenho a pretensão de terminar o debate, na verdade é trazer o início de uma conversa sobre o assunto, porque esse material ele é resultado um pouco das pesquisas que eu tenho desenvolvido nos últimos 4 anos. Tem que fazer uns 120. Com alunos de engenharia. Gente, só com licença, antes eu vou fazer um pedido para que todo mundo verifique se os seus microfones estão abertos ou fechados e pedir para o pessoal fechar os microfones, porque senão a gente começa a ouvir barulhos paralelos. Eu acredito que a Débora ou o Daniel, não sei quem está como anfitrião, Daniel, vocês conseguem
fazer esse monitoramento aí, caso alguém saia, dá para colocar toda a audiência no mute, por favor. Sim, eu estou fazendo isso, pode deixar, Flávio. Obrigado. Então, o que eu vou apresentar é um resumo, uma espécie de uma síntese de discussão que eu tenho desenvolvido, principalmente com os meus alunos das áreas de engenharias, né? Nós temos desenvolvido na disciplina de psicologia aplicada ao mundo do trabalho, reflexões e tentar integrar, entrelaçar o debate da psicologia contemporânea às transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho. Bom, o que eu vou fazer aqui é apresentar um pouco de qual era o estado da arte da discussão sobre saúde mental no trabalho antes da pandemia. Eu espero, no final desse primeiro bloco, trazer o início da discussão atual, que foi acelerada, que sofreu uma certa revolução pelo contexto da pandemia, para a gente abrir a discussão para as questões mais atuais que não temos tantas certezas ou tantos dados fechados e que os pesquisadores ainda estão tentando compreender esses processos, né? Então vamos lá, começar a falar sobre organizações e adoecimento, o debate sobre saúde mental no mundo do trabalho contemporâneo. Pode passar. Eu queria começar com duas citações. A primeira é do físico brasileiro, professor Marcelo Gleiser, que diz o seguinte: novos instrumentos mudam a nossa percepção do real. Bom, gostaria de talvez ampliar um pouco essa conversa. Novos instrumentos, novas relações, novas práticas, novas atividades, novas formas de comunicação mudam a nossa percepção do real. E uma outra frase, uma outra citação vem do professor Eugène Riquet, um psicanalista francês, que diz: porque os homens, dizendo-se guiados pelo princípio de prazer e pelas pulsões de vida, aspirando à paz, à liberdade e à expressão de sua individualidade, e dizendo-se conscientemente desejar a felicidade para todos, criam frequentemente sociedades alienantes que mais favorecem a agressão e a destruição do que a vida comunitária. Por que eu escolhi essas duas citações? Pode passar para a próxima. Novamente, gente, acho que se tem um sonzinho aí que tá... Obrigado. É porque senão atravessa a minha própria voz, eu não consigo pensar direito aqui. Bom, por que trazer essas duas reflexões? Uma diz que novas relações, novos instrumentos alteram a nossa relação com o que é real, com o que nós percebemos, com o que nós experimentamos que é verdadeiro. E uma outra diz que nas relações sociais nós sempre temos elementos que estimulam a criação, a vida, o prazer. Ao mesmo tempo, nós experimentamos elementos que estimulam a destruição, que conduzem à desagregação e o rompimento dos laços positivos. Então, nós temos uma espécie de duas pulsões em qualquer fenômeno. Então, eu quero trabalhar um pouco com essas duas ideias para nós falarmos sobre o trabalho. Vamos lá. O trabalho, quando a gente discute o trabalho no campo da saúde mental, a gente fala de uma positividade e uma negatividade que é básica, inerente ao mundo do trabalho. O trabalho, ele se relaciona com elementos da nossa profundidade subjetiva, com elementos profundos da nossa vida. O trabalho diz respeito a sonhos que nós temos de vida, a construção da nossa identidade. Isso é tão forte que basta ver a apresentação que nós fazemos. Nós começamos a nos apresentar, falamos o nosso nome e a profissão que nós temos. Em outros períodos históricos isso foi diferente. Jesus era quem? Jesus de Nazaré, não Jesus o marceneiro. Tomás era Tomás de Aquino, não Tomás o teólogo. Isso mostrava uma certa identidade naquele contexto social. O contexto, a pessoa era importante a depender da comunidade da qual ela vive. Na nossa sociedade, nós temos uma certa posição ou localização social a depender da atividade de trabalho da qual nós exercemos. Alisson, o professor, o psicólogo; Daniel, o escritor;
Flávio, o empreendedor, e por aí vai. Então, o trabalho, ele constitui essa dimensão da nossa identidade social, mas a nossa identidade mais pessoal. Nós sonhamos com o trabalho, nós projetamos uma vida no trabalho, nós construímos uma carreira, tudo aquilo que diz respeito àquilo que é mais pessoal nosso. Então, o trabalho, ele é uma fonte positiva de construção da nossa subjetividade. Por outro lado, o que tem sido cada vez mais presente é visualizarmos uma potencialidade negativa presente nas relações de trabalho. Que potencialidade negativa é essa? Bom, o trabalho que tem todo o potencial pode ser, ou pode vir a ser, fonte de adoecimento, fonte de sofrimento. Quantos de nós já experimentamos esses dois sentimentos nas nossas atividades de trabalho? Em alguns momentos, aquele trabalho nos torna muito potentes. Em outros momentos, uma determinada atividade de trabalho, um determinado local de trabalho, nos faz sofrer e nos sentir mal. Que característica dupla é essa? Essa ambivalente que está presente no trabalho. Então, o campo de saúde mental no trabalho se interessa por tentar encontrar, descobrir essa dinâmica ambivalente presente no trabalho. Vamos para o próximo. Bom, eu quero, então, adotar uma chave que é a de tentar perceber quais aspectos estão envolvidos atualmente no polo negativo. Nós falamos muito dos polos de realização, e lá no final eu quero recuperar esses polos de realização do trabalho. Mas vamos começar a falar um pouco sobre o polo negativo. Especificamente, um dos polos negativos estão sendo observados pela chave do debate sobre adoecimento psíquico e mental no mundo do trabalho. Antes da pandemia, essa discussão estava engatinhando. No contexto da pandemia, novos instrumentos trazem uma nova percepção da realidade social, segundo Marcelo Gleiser. Essa discussão tomou uma nova dimensão. Parece que nós estamos mais atentos a esse debate. No debate anterior, o que nós estávamos engatinhando, temos alguns dados que começavam a fazer com que gestores, pesquisadores se preocupassem com o tema da saúde mental. Um deles é um dado trazido pelo Fórum Econômico Mundial, que a depressão e a ansiedade têm um impacto econômico significativo. O custo estimado para a economia global é de 1 trilhão por ano de perda em produtividade. Significativo para todos aqueles que trabalham, estão relacionados ou pensam no mundo do trabalho. Pode passar, Ellen. Então, a saúde mental, ela é parte integrante da discussão de saúde. Então, esse é o ponto que eu queria pensar que é importante. No mundo do trabalho, a gente ainda pensa, a gente faz a discussão sobre saúde, mas muitas vezes consideramos saúde somente a saúde física. Pouca gente tem uma compreensão de saúde que engloba a dimensão da saúde mental e, por exemplo, uma discussão que a gente quer trazer aqui, da discussão sobre espiritualidade no conceito de saúde. Bom, a nova definição sobre saúde da OMS é: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, ou biopsicossocial, e não apenas a doença ou a enfermidade. Significa que saúde se define não por aquilo que nós não temos uma doença, mas por aquilo que nós desejamos ter, algo que é positivo. Dentro dessa nova categorização sobre saúde da OMS, nós temos discutido um pouco como incorporar novos conceitos. Pensar qualidade de vida como um conceito importante para a gente pensar o que é saúde, pensar a dimensão transcendental, a espiritualidade, como um conceito positivo para a gente definir o que é saúde. Nesse sentido, a saúde mental e a saúde precisa ser abordado por meio de estratégias abrangentes de promoção, prevenção, tratamento e recuperação. Nisso eu quero chamar a atenção de que os espaços e os locais de trabalho podem ser espaços promotores
de saúde, de prevenção e de recuperação. Tratamento, a gente pensa saúde só na relação hospitalar, mas a saúde não está restrita à dimensão hospitalar. A saúde ela pode ser pensada, e a saúde mental pode ser pensada num contexto organizacional. Ok? Pode passar. Nesse sentido, o que a gente precisa pensar, e quero que a gente considere aqui para iniciar essa discussão, que a saúde mental ela deve ser pensada como complexa e multifatorial. Ela envolve dimensões que são biológicas, sociais, econômicas, de gênero, espirituais, relacionais, enfim, muitas dimensões que precisam ser compreendidas quando a gente fala de saúde mental. Pode passar. Vou passar um pouco rápido alguns slides para que também a gente consiga ser mais dinâmico. Pode passar para a próxima. Especificamente sobre o contexto do trabalho e a discussão sobre adoecimento o adoecimento psíquico e mental, eu trouxe alguns pontos relacionados ao trabalho que podem ser produtores de adoecimento. Então, quando a gente está falando de saúde mental, a gente consegue mapear esses fatores. A influência dos maus relacionamentos interpessoais, a influência das desigualdades que aparecem dentro dos espaços de trabalho, as tarefas monótonas ou desagradáveis como produtoras de adoecimento, a falta de participação e controle no local de trabalho, como um outro fator produtor de adoecimento psíquico-mental. Olha um aqui que pouca gente se atenta, falta de comunicação ou comunicação inadequada, um elemento que pode contribuir para o processo de adoecimento psíquico e mental no trabalho. Falta de condições de trabalho, falta de reconhecimento no trabalho. Olha só quando o gestor pode se pensar como um produtor de saúde ou de adoecimento. Você que lidera equipes, que conversa com equipes, que cuida de outras pessoas, a falta de reconhecimento no trabalho é um fator que pode levar a um processo de adoecimento no trabalho. Ambiguidade ou conflito de papéis, tão comuns, né, no mundo do trabalho. Carga de trabalho ou excessivo ou insuficiente. E demandas conflitantes na divisão do espaço entre casa e trabalho. Opa! Eu estou falando de situações que nós vimos, que nós já havíamos localizados antes do contexto da pandemia. Alguns deles ficaram exacerbados nessas novas formas e nessas novas modalidades de trabalho. Vamos pensar sobre isso. As condições de trabalho são as mesmas? As condições de comunicação são as mesmas? A qualidade da participação é a mesma? As tarefas são monótonas e desagradáveis? Os relacionamentos interpessoais estão parecidos? As demandas conflitantes entre trabalho e casa? As cargas de trabalho mudaram? Há uma ambiguidade agora nos conflitos de papéis? Falta reconhecimento nessas novas formas de trabalho? Falta condições de trabalho? Enfim, o que a gente percebe aí? Que havia um mapeamento de situações que poderiam levar a processos de adoecimento psíquico e mental. Nós já havíamos mapeado também, pode passar, Ellen, que o mundo do trabalho hoje está sendo responsável pelo adoecimento de muitas pessoas. Mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão ou sofrem algum sintoma de ansiedade no mundo. Essas novas formas de adoecimento têm um impacto gigantesco na economia mundial, seja na perda de produtividade, seja no impacto que causa nos sistemas públicos de saúde. O desemprego hoje também é visto como um fator adoecedor psíquico e mental. Algumas dessas tendências de que o trabalho sob novas formas, o trabalho de escritório, o trabalho que não é mais tão braçal, o trabalho que é intelectual, alterou as formas de adoecimento, que antes eram físicas e agora passam a ser cognitivas e mentais. A gente passa a ter um índice muito maior de pessoas sendo afastadas por conta de doenças mentais. Muitas pessoas adoecendo no mundo do trabalho e novas formas de adoecimento, como o burnout, se generalizando.
por conta de novas formas de gestão que muitas vezes não consideravam humano, essa tendência já aparecia e despertava a preocupação. Pode tirar o slide, Ellen? Obrigado. Essa tendência já aparecia e despertava a preocupação de organismos como o Fórum Internacional Mundial, a OMS, a Organização Internacional do Trabalho, que já apontavam, já tentavam construir elementos para enfrentar o que se chamava de um início de uma pandemia de adoecimento psíquico e mental no mundo do trabalho. Só que aí o que acontece? Em 2020, nós temos um processo de transformação do mundo ocasionado por uma situação pandêmica, que acelera algumas transformações do mundo do trabalho. E com essa aceleração, nós passamos a ver a exacerbação de alguns sintomas que já tinham sido identificados e de alguns contextos que já estavam sendo mapeados e que a gente estava tentando criar saídas e soluções. O que aconteceu? Novos processos geraram novas demandas e novas realidades. E o que a gente tem visto agora é, pulando a todo momento, notícias sobre pessoas em sofrimento por conta das novas relações de trabalho. Então, aquilo que já se apresentava como uma tendência parece ter sido exacerbado. E aí esse tema passa a chamar atenção, não dá mais para fugir. Se antes não era objeto de interesse, a gente fala até que existia um tabu corporativo, as corporações evitavam trabalhar sobre esse tema passa a ser agora impossível de não ser pensado. E é isso um pouco que eu quero convidar vocês a refletirem hoje, sobre os desafios que se abrem por conta dessas transformações que nós estamos vivenciando no mundo do trabalho, tendências de novas formas de adoecimento que já apareciam e que agora tendem a se ampliar e que produzem um desafio que é como nós, ligados ao mundo do trabalho, gestores, pesquisadores, pessoas que são responsáveis por grupos, podemos criar estratégias que sejam capazes de transformar os nossos espaços de trabalho em espaços saudáveis, que estimulem a autonomia e que produzam as dimensões positivas do trabalho. E que as organizações e os indivíduos, em conjunto, encontrem espaços de realização. Esse é um pouco o desafio dessa primeira reflexão que eu quis trazer aqui. Legal, Alisson. Eu não sei se a Ellen vai complementar. Vamos deixar as perguntas para o final. Ellen, você vai falar um pouquinho para a gente sobre a tua expertise aí da agenda algorítmica. Isso. Fique à vontade. O Alisson trouxe esse panorama do aspecto do trabalho, o aspecto da saúde mental. Eu tenho a casa dentro da ciência da computação e o meu desafio é tentar mostrar um pouco que a tecnologia está acompanhando isso, né? Criar alguns movimentos simbólicos para a gente entender, conforme a evolução tecnológica acontecendo, como isso foi também impactando o mundo do trabalho, também o aspecto do nosso corpo, a nossa selfie, as demandas psicossociais. Então, a minha fala vai ser um pouco complementar para a gente casar aí esses universos e vou compartilhar aqui com vocês para eu começar o meu movimento. Todo mundo consegue ver? Alguém, por favor, só me dá uma voz de ok, porque eu não estou conseguindo ver. Ok. Show. Bom, para começar a falar de tecnologia, o ideal é a gente criar alguns movimentos simbólicos para entender qual foi essa caminhada da relação do trabalho e da tecnologia. Antigamente, quando a gente falava da palavra trabalho, a gente conotava ali algumas emoções, dor, tortura, a fadiga, o esforço, a operação humana de transformação da matéria, que foi se tornando um objeto cultural. Como o Alisson comentou, passou a ser simbolismo também da nossa identidade como pessoa, né? Então, o trabalho ele foi se convergindo como um mecanismo do próprio ser humano controlar o seu entorno, descobrir esse controle, meio, as condições da sua existência. Então, se no movimento inicial nós tínhamos o homem descobrindo os objetos, ele vai perceber que esses objetos tornam-se, na verdade, ferramentas
através do uso dessas ferramentas, ele desenvolve técnicas e dessas técnicas nós temos o surgimento da tecnologia. É um processo que ele parece pequeno, mas ele traz um simbolismo muito grande, porque vai caminhar para aquilo que nós temos na relação com a máquina. A nossa máquina tecnológica ali da Revolução Industrial, o vapor, esse processo de caminhada da relação, ela também é um processo de um sistema algorítmico. Por quê? Quando nós falamos de algoritmo, nós estamos falando de passos sucessivos para tentar resolver algum problema. Nós utilizamos como um modo organizacional. Ele nasce ali dentro da matemática como uma lógica organizacional. A dificuldade que nós tínhamos era de tentar resolver soluções matemáticas e foi-se utilizado a narrativa para explicar esse processo. Então, quando o homem faz essas descobertas, as transformações do seu entorno, ao criar técnicas, ao criar padrões, ao criar essa racionalidade lógica, ele está se relacionando com sistemas algorítmicos. Com o passar do tempo, ele vai se relacionar com o desenvolvimento da máquina. Ele vai passar a ser o servente dessas máquinas, esse sistema. Esse sistema, ele passa a ser a organização técnica das máquinas. Então, a gente vai passando a máquina, relegando a máquina o nosso esforço, a nossa fadiga. A gente vai deixando para a máquina tomar essa dor, essa tortura. E o papel do homem vai se tornando um papel mais secundário. Eu gosto de fazer uma analogia de que se, num primeiro momento, a força motora da Revolução Industrial foi o vapor, a gente começa a ter nessas transformações das revoluções da máquina, das revoluções tecnológicas, da ciência da computação, o algoritmo como um instrumento dessa motor. Ele começa a se tornar o elemento principal. A gente diz até que o algoritmo ele é o coração dos sistemas cibernéticos. Então, não só os dispositivos mecânicos vão sendo dotados dessa força, mas a faculdade de qualidade de um atributo de autorreprodução. Eles começam a ganhar uma certa inteligência, uma certa autonomia, e a gente vai delegando cada vez mais o trabalho, a gente vai tirando, né, desse esforço humano e passando para a máquina, para os sistemas algorítmicos, esse esforço do nosso trabalho. A representação de trabalho vai ganhando uma nova dimensão. E a gente passa para a sociedade contemporânea a perceber a personalização algorítmica dessa sociedade. Não só o trabalho vai ganhando eu descarrego esse esforço, estou libertando esse peso, não só nas minhas demandas de trabalho, mas também nas minhas demandas enquanto sociedade. Eu vou colocando a esses sistemas as minhas responsabilidades. Eu passo a fazer com que o Google resolva os meus problemas. Eu preciso procurar alguma informação. Antes eu ia às livrarias, às bibliotecas, eu me inseria ali numa imersão de livros, ia descobrindo caminhos, e hoje eu não quero mais ter esse esforço de realizar a produção do conhecimento. Eu quero colocar dentro de um sistema algorítmico que ele vai me dar uma demanda pronta, ele vai resolver o meu problema. Então, a gente passa também a ter a substituição do trabalho. Os postos dos trabalhadores, eles passam a ganhar uma perda, porque a máquina vai absorvendo esse saber. Ela vai absorvendo o esforço, mas com a autorreprodução, ela vai também absorvendo esse saber. Ela vai se tornando inteligente e capaz para conseguir nos retribuir de toda aquela demanda que anteriormente nós fazíamos como uma celebração ao trabalho, né? Uma celebração à nossa maneira de nos representar enquanto sociedade. Então, a gente vai tendo essa operacionalização que acontece não só no trabalho, mas em toda a sociedade. As nossas demandas vão sendo passadas a esses sistemas. E quando a gente olha, por exemplo, para a projeção que foi feita num estudo de 2012 a 2040, nós tínhamos diversas evoluções previstas em áreas que revelam um pouco desses sistemas algorítmicos. A inteligência artificial, a internet, as interfaces, os sensores, a ubiquidade, a robótica, a biotecnologia, os materiais, a energia, o espaço, a geoengenharia. Nós vemos diversas previsões tecnológicas de avanços que a gente vai notar que eles foram antecipados por esse momento que nós nos encontramos. A tecnologia se tornou tão essencial
que aqueles avanços que antes eram só apenas uma previsão, eles começam a se tornar realidade. E a gente vai ter cada vez mais esses sistemas interligados. A inteligência artificial vai estar conectada a interfaces, a sensores. A gente vai ter também o aspecto da geoengenharia ocupando alguns espaços com a biotecnologia. Então, a gente vai começar a ter a intersecção desses elementos que vão estar em diferentes âmbitos da nossa sociedade. Hoje, a inteligência artificial não só atende a nós quando nós precisamos resolver algum problema no banco, mas ela também é responsável por lidar com informações de saúde. Os sensores, eles estão não apenas nos hospitais, fazendo coleta de informações que vão para bancos de dados da nossa Big Data, mas ele também está no relógio que eu utilizo. Essas informações também são coletadas. Então, nós passamos ao invés de utilizar apenas só os sistemas algorítmicos, onde nós utilizamos a utilidade deles, mas nós também passamos a conviver permeados por esses sistemas, nos inserindo dentro dessa relação. Nós nos tornamos parte, elemento também desses sistemas algorítmicos. E a gente passa a construção de uma nova identidade. A gente passa a ter a relação de um novo espaço, um espaço imaterial, um espaço onde nós já não construímos relações físicas, mas onde a nossa vida ela está nas nuvens, um espaço onde as nossas informações elas não estão mais no papel, mas estão sim nos compartimentos de Big Data que interseccionam diferentes tecnologias. A gente vai passar a ter uma nova identidade que também é uma identidade de um novo modo de trabalho. Esse deslocamento vai nos fazer com que nós deixemos de ser apenas consumidores e usuários, mas também sujeitos que fabricam e são peças desse componente. Nós somos também a entrada e a saída de todo esse cyberespaço. E quando a gente fala de trabalho, a gente vê essa transformação acontecendo. Antes nós tínhamos jornada de 9 a 5 horas ou 8 horas, a gente passa a ter agora um trabalho que ele está a todo momento. Nós não temos mais uma delimitação de tempo. Antes estava relacionado ao aspecto físico de um espaço. Hoje nós trabalhamos onde quisermos. A dimensão da tecnologia nos permite esse novo cyberespaço. Antes, a gente tinha ali um equipamento que ele era compartilhado, era da companhia. Hoje, nós podemos utilizar múltiplos devices. A gente passa de inputs que eles são direcionados para outputs que são de diferentes direções. A gente customiza o nosso trabalho, a gente compartilha informações. A gente tem a colaboração de inúmeras tecnologias. Antes, o principal no trabalho era o e-mail, era as planilhas de Excel. Hoje a gente passa a ter diferentes tecnologias integradas, a gente começa a ter um ensino que ele cada vez mais adaptativo, a emergência dessas tecnologias nos obriga também a todo momento nos atualizarmos enquanto trabalho, então nós vamos passando a se tornar um produto desse cyberespaço. A gente vai não mais deixando a nossa representação de identidade como nós tínhamos tão carregada daquele esforço de trabalho, mas assim como nós passamos para a máquina a nossa representação, nós vamos passando para esse sistema algoritmo também a nossa representação de identidade. E essas mudanças vão influindo no nosso estado de ser e também no nosso corpo. A gente utiliza ali o termo de encarnação ou incorporação, porque essa técnica vai fazendo com que ela seja uma extensão polimorfa da nossa corporeidade. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é qual é a primeira coisa que você faz no seu dia? Eu tenho certeza que ou é pegar o celular para desligar o despertador, ou programar algum e-mail. A primeira coisa que a gente faz é pegar o celular. É um momento já mais natural. Ou, por exemplo, se a gente, em algum aspecto do trabalho, o servidor cai por alguns minutos, a gente não sabe mais o que fazer, não sabe mais como organizar o nosso trabalho, não sabe mais como realizar um processo sem essa tecnologia. Então, esses sistemas algorítmicos vão representando um desdobramento do que é ser humano. Eles vão se tornando uma extensão daquilo que nós somos. E o corpo, ele passa a ser um construto cultural. Ele passa a não mais ser visto como um aspecto físico, mas ele agora independe do seu meio. A nossa visão de corpo ela vai se tornando mitológica, né, na noção que a gente tinha ali da ficção científica do cyborg.
A gente vai remodelando esses componentes biônicos e as perspectivas sociais a um novo ser, a um ser que ele se torna dependente dessa tecnologia. Ao mesmo tempo que a tecnologia nos molda, ela também nos transforma. Então, a gente vai refletindo esses aspectos da tecnologia no nosso corpo. E aí a gente começa também a levantar algumas questões. Quem é o sujeito agora? A tecnologia está tão intrínseca em nós, esse movimento acontece tão rotineiramente em todos os nossos movimentos de organização social, na maneira com que eu converso com alguém, na maneira com que eu agendo uma consulta médica. E aí fica uma pergunta: quem é o sujeito nesse movimento? São os algoritmos? Somos nós? Queremos ainda ser sujeito? A gente precisa pensar um pouco nessa ressignificação, né, da maneira com que nós interagimos com esses objetos. Porque essa interação, ela molda nossos comportamentos e molda também a maneira com que nós nos compreendemos enquanto seres. A primeira geração que vai nascer pós-pandemia vai ter uma nova compreensão da maneira com que ela se relaciona no trabalho, porque nós estamos tão alocados no home office que essa geração vai entender que o home office é o comportamento, um padrão para a forma de exercer o trabalho ou de representação desse esforço de trabalho, né? Então, a gente vai ter esses ciclos de mudanças que são representados também pelo impacto da tecnologia. E tem a incorporação que ela resulta dessa utilidade, né? A nossa própria dependência e existência como ser. As novas habilidades vão nos redefinindo. No momento onde os significados estavam muito atrelados a nós, hoje os significados também estão atrelados a essa tecnologia. Então, a gente vai... A maneira com que eu sinto, a maneira com que eu penso é influenciada pela maneira também com que essas tecnologias ressignificam o meu modo de viver. Eu dou aqui um exemplo característico desse movimento, resultante à utilidade. Nós tivemos um aumento muito significativo de procura por cirurgias plásticas ou mudanças corporais por conta dos perfis, dos filtros do Instagram. Então, uma mudança que ela é comportamental dentro da tecnologia, ela produz novos significados e vai fazer com que reflita na maneira com que nós sentimos ou pensamos. Passando aí também, quero trazer essa fala do Simondon, que é um filósofo da tecnologia, que ele diz o seguinte: há no homem uma necessidade de individuar os objetos, que é um dos aspectos da necessidade de se reconhecer e de se identificar nas coisas, de se identificar nelas como ser que tem uma identidade definida, estabilizada por um papel e uma atividade. Assim, a individualização dos objetos não seria absoluta, mas uma expressão da nossa existência psicossocial do homem, da sua representação. Ou seja, nós, ao interagirmos com a tecnologia, nós temos uma necessidade de nos reconhecermos nesses objetos. Nós temos a necessidade de fazer com que a minha atendente virtual seja o mais humana possível. A gente tem a necessidade de se ver representado também nessa tecnologia. Mas isso vai muito além da nossa percepção. Isso causa também impactos no nosso corpo. E aqui eu quero trazer alguns exemplos. O Joey Toscano, ele traz um pouco dessa construção no aspecto mais biológico, no aspecto estrutural da nossa evolução. Nós temos ali, né, as mudanças que são relacionadas ao saber, ao Homo sapiens, e a gente passa a se projetar para um Homo versanto, que é um Homo que ele vai ter algumas diferenças corpóreas por conta dessa resolução da utilidade. Quanto mais nós utilizamos, isso também vai trazendo novas mudanças, tanto biologicamente, quanto socialmente, quanto no aspecto psicossocial. E aqui eu trago um outro exemplo, que é a Mindy, que foi um estudo realizado de como nós seríamos esse futuro homem, futuro ser humano, no ano de 2100. E nós temos ali alguns impactos, como, por exemplo, o braço dobrado em 90 graus, pelo uso constante da tecnologia nessa posição, um segundo olho. Hoje, algumas pessoas, como eu, já utilizam o recurso do óculos, por conta da quantidade de incidência que nós temos dessa luminosidade. Nós vamos ter um pescoço mais técnico, um crânio que vai ser desenvolvido de uma maneira diferente e representa o prolongamento desse envolvimento com as máquinas. Mas isso também não só na nossa fisiologia.
A gente tem condições de desordens do sono, de solidão, depressão, vulnerabilidade social, fatores de ordem biológica, psicossocial, social. Então, a gente vai ver que a tecnologia ela vai representar também um elemento dentro dessas mudanças. E aí a gente passa a se perguntar, mas onde o algoritmo se encaixa nisso tudo? O que seria essa representação de agenda algorítmica? Como eu olhar para esses processos, para esses impactos e entender como que esse movimento se dá em diferentes naturezas. Quando eu falo de agenda algorítmica, eu estou dizendo não apenas de temas que são potenciais que nós precisamos considerar dentro da temática do algoritmo, mas entender que as relações da tecnologia, principalmente dos sistemas algorítmicos, nessa realidade contemporânea, ela precisa ser levada para uma dimensão contextual, uma dimensão dinâmica, uma dimensão onde nós vamos olhar para aquilo não como uma linearidade, onde se eu fizer algo, algo acontece e isso são passos sucessivos. Mas existe uma fluidez, existem elementos dentro desse sistema de uma natureza complexa, valores não apenas técnicos, mas também sociais. Nós precisamos entender isso como um conjunto de questões que deve nos provocar a entender quais são as partes relacionadas, quais são os atores envolvidos. Quando eu falo de tecnologia no trabalho, qual que é o impacto que isso traz? Ao mesmo tempo que é um benefício nós estarmos em todos os lugares, a termos a conectividade, podermos trabalhar com diversas ferramentas na nuvem, qual o impacto que isso também nos traz, em termos de saúde, em termos econômico, é olhar para essa nova dimensão, entendendo que nós precisamos olhar como um sistema, como um conjunto de elementos. Nós temos também uma tendência de neutralizar a tecnologia, neutralizar esses movimentos, esses ciclos. Nós temos a tendência de olhar sempre pela linearidade, né? Como se algo acontecesse e tivesse apenas um efeito linear. Mas a gente passa a perceber, e aqui eu trouxe uma visão a respeito das evoluções no ambiente de trabalho, que existem lineares e existem elementos que são cíclicos, são sistêmicos. A gente precisa olhar para esses movimentos de diferentes naturezas. E dentro desses movimentos, a gente vai perceber que algumas contrações que antes eram pequenas, eram individuais, elas passam a ser amplificadas. Antes, alguns movimentos na ordem da tecnologia, na ordem do trabalho, que antes cabia só o aspecto da tecnologia, agora passa a caber ao ambiente do trabalho, ao ambiente da economia, ao ambiente social. Então, a gente vai precisar amplificar essa noção das contradições e dos paradoxos para entender que o nosso movimento para o futuro é tentar antecipar esses aspectos. E antecipar esses aspectos é tentar entender essa agenda. Quais são as pautas? Quem se envolve dentro desses elementos? Por que olhar o todo? E aqui eu trago um exemplo simples, por exemplo, de um algoritmo computacional. Quando nós vemos o sistema de um algoritmo computacional, nós pensamos, poxa, temos a resolução de problemas, ela vai ser basicamente a construção de uma lógica, temos parâmetros definidos, desenvolvemos esse código é a base do hardware e do software para um dispositivo, que vai interagir com o corpo, a selfie, o humano, tem elementos de dados, informação, inteligência, só que a gente olha isso ainda de uma forma simples. Quando eu provoco esses paradoxos, quando eu provoco essas tensões, eu começo a perceber que elas impactam de inúmeros caminhos, de inúmeras dimensões. Quando eu falo da interação do corpo com um dispositivo, eu estou revelando a construção de uma entidade social através da interação. Quando eu falo, por exemplo, desse corpo self, eu estou falando de uma nova cognição biológica que pode alterar a maneira com que os dispositivos, nós nos relacionamos a esses dispositivos. Quando eu falo, por exemplo, da incorporação pós-humana, dessa cyborgização de utilidade, eu também dos processos de objetificação do trabalho, que está na infraestrutura de como esses dispositivos são construídos, está no impacto também da substituição do trabalho. Então, é entender de inúmeras formas como essa agenda nos leva a provocar um olhar complexo, um olhar dinâmico, um olhar sistêmico, para entender todas as partes. E aí passo também a uma citação do Finberg, que é mais uma provocação de que muitos momentos nós vamos olhar para esses sistemas algorítmicos
e tentar também nos repensar enquanto sociedade. Quando eu falo sobre o aspecto da saúde mental no trabalho, quando eu falo sobre as provocações de equidade, provocações de ética ou justiça, não é só levantar uma pauta dentro dessa agenda, mas é um convite também simbólico a nos repensarmos enquanto sociedade, no aspecto de tentar entender qual é o nosso grau de capacidade, qual a nossa prioridade para redefinir o sistema de acordo com os nossos princípios. Será que a saúde mental tem sido pensada dentro desse sistema, do sistema do trabalho, do sistema das tecnologias que estão cada vez mais acelerando esse processo? Como que está sendo a nossa prioridade em entender esse movimento? Aí eu faço menção a uma frase do Finber também, um filósofo da tecnologia que eu gosto muito, que ele diz: os seres humanos só podem agir num sistema que eles mesmos pertençam. Consequentemente, cada uma de suas intervenções retorna a eles de maneira como um feedback de seus objetos. Então, é um convite a nós criarmos um imaginário social de nos entendermos dentro desse sistema. Esse sistema está acontecendo, estamos no meio de uma pandemia, mudanças da ordem de organização tecnológica, de organização do trabalho aconteceram. Qual que é a nossa prioridade? Como que nós vamos redefinir esse sistema baseado agora nesses entendimentos, baseado nesses esclarecimentos da mudança do isolamento, da mudança dos aspectos da saúde mental, dos aspectos do corpo, da elevação de grau de atividades de trabalho, como que é o nosso movimento a partir de agora. E esse é o meu convite, é tentar projetar vocês nesse aspecto de entender que a tecnologia também contribuiu para esses movimentos, contribuiu para essas interferências, e mais do que nunca nesse cenário de pandemia, nós estamos acelerando movimentos que eles já iriam acontecer, quer pelo âmbito da tecnologia, quer pelo âmbito do trabalho, quer pelo âmbito da nossa organização social como um todo. Então fica aqui essa provocação, a ponte também com a discussão do Alisson, e para passarmos para o movimento seguinte. Legal. Bom, o movimento seguinte são algumas perguntas aí de ordem mais prática. Muito legal esse embasamento que você dá para a gente, toda essa conceituação. E aí fica uma pergunta para os dois, mas eu acho que o Alisson pode nos ajudar aí. O trabalho remoto é uma bênção ou um fardo? Os prós e os contras do trabalho remoto, né? Tem um dado aqui, dia 20 de julho, é o Dia Mundial da Produtividade. Então, dentro dessa abordagem de produtividade, eu acho que vale a pena trazer essa reflexão. Tem um estudo global conduzido pela SAP, Qualtrics e Mindshare Partners. Os pesquisadores entrevistaram 2.000 pessoas, 2.000 funcionários na Austrália, na França, na Alemanha, na Nova Zelândia, Singapura, Reino Unido e Estados Unidos. E eles descobriram que a pandemia está afetando a saúde mental em todo o mundo, e mais de 40% das pessoas entrevistadas disseram que a sua saúde mental diminuiu, né, desde o surto da Covid, e, consequentemente, também a produtividade. A pergunta é, né, o trabalho remoto é essa coisa de isolar, né, até porque somos criaturas sociais, e com o trabalho remoto nós somos forçados a ser antissociais, né? Até tem uma frase do Gênesis que diz, é famosa, né? Bastante utilizada em cerimônia de casamento, né? Que diz assim: não é bom que o homem esteja só. E o próprio Maslow traz na sua terceira necessidade, na hierarquia das necessidades, que o ser humano tem necessidade de relacionamento, de pertencimento, de afeto, e o home office traz isso? Essa é a pergunta que eu queria fazer para o Alisson, e depois, se a Ellie quiser complementar, por favor. Alisson. Obrigado, Daniel, pela questão. Acho que eu consigo respondê-la e também não respondê-la em definitivo, né, mas talvez trazer alguns pontos para a gente pensar sobre isso e pensar algumas coisas que também foram trazidas pela fala da Ellen, e a gente consegue talvez estabelecer uma ponte entre as duas discussões.
Bom, se a gente pensar em termos do nosso ideal individual, no contexto anterior à pandemia, por isso que eu comecei com esse cenário, vamos relembrar um pouco do que era esse trabalho anterior à pandemia. Bom, ele era um trabalho que já estava adoecendo e as pessoas adoeciam, tinham seus conflitos, as suas dificuldades, e eu garanto que várias pessoas talvez pensassem: ah, se eu pudesse trabalhar de casa. Meu Deus, se eu pudesse trabalhar de casa e nunca mais ter que lidar com esses conflitos, com essas pessoas chatas, nunca mais ter que ver a cara daquele meu colega de trabalho que está sempre de mau humor. Se eu nunca mais tivesse que lidar com aquela pessoa com que, por acaso, eu tive um certo relacionamento. Que bom se eu pudesse trabalhar de casa, com o meu pijama, com o meu computador. Ok. Bom, a pandemia provocou essa necessidade. E ao nos depararmos com essa necessidade, aquilo que parecia o nosso ideal começa a produzir buracos. Buracos um pouco naquela nossa idealização. E a gente vê que talvez não é tão tranquilo assim. A gente começa a sentir falta de coisas que a gente achava que não sentiria. Por exemplo, a falta dos conflitos de trabalho, né? Esses dias eu vi um paciente meu da clínica falando assim: eu tenho saudade às vezes de umas briguinhas que tinha em algumas reuniões, agora eu só tô brigando com a minha esposa e com o meu filho. Não era melhor brigar no trabalho, né? Porque aí eu não precisava brigar com as pessoas que eu convivo aqui em casa. Isso, novamente, reforça um pouco a ideia da gente pensar as ambivalências, de que toda situação real traz contradições e traz ambivalências e novas ambivalências que nós vamos tentar resolvê-las e que, ao resolvê-las, nós produziremos novas ambivalências e novos problemas, né? E essa é um pouco a dinâmica da vida. Sobre esses dados do trabalho remoto, o que a gente consegue perceber e que já está mais ou menos mapeado é que nos primeiros 3 meses pós-pandemia, várias organizações conseguiram medir um aumento da produtividade. Só que depois de uma taxa de aumento dessa produtividade, a gente entrou num processo de quase como atingir um platô, e aí a gente viu o efeito rebote. Passou a ser contraprodutivo o trabalho totalmente remoto. Daí a exigência de novas organizações que até tinham falado assim: não, vamos retirar o nosso espaço físico, peraí, vamos retomar um espaço físico e quem sabe pensar uma coisa um pouco mais híbrida, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Bom, o que isso está nos mostrando? Eu não sei exatamente a totalidade do que isso está nos mostrando, mas como psicólogo, a gente consegue perceber e entender o que provocou essa diminuição da produtividade. E aqui eu posso dar algumas dicas, algumas foi lançada por você. O trabalho é lugar não só de... A Ellen falou um pouquinho disso, dessa imagem penosa que muitas vezes a gente tem. Poxa, que trabalho é lugar de realização. Trabalho é lugar de construção de identidade, construção de amizades. Vários dos nossos melhores parceiros, amigos, amantes, colegas, amantes, né? Aqui no sentido de nossos amores, nossos maridos e mulheres, foram conhecidos nas nossas relações de trabalho. Então, o trabalho, ele produz uma dimensão, ele permite uma dimensão relacional que é fundamental. Essa dimensão, ela impacta muito na produção de novas coisas. Inovação é fruto da inteligência. E inteligência não é uma capacidade individual. Cada vez mais os pesquisadores de inteligência estão convencidos de que inteligência é uma capacidade coletiva. Inteligência é humana. Então, além da perda da produtividade, haverá uma perda dos processos de inovação, porque os processos de inovação, em grande maioria, são frutos de processos coletivos e de encontros coletivos, de conversas e de insights que aparecem no processo comunicacional não burocrático. Um outro elemento importante são os rituais que o trabalho envolve. A ida ao espaço de trabalho. Na ida ao espaço de trabalho, eu vejo cenários diferentes. Os meus olhos fazem movimentos de idas e vindas. Este simples movimento de ida e vinda que nós fazemos ao caminhar
desperta, trabalha com áreas do nosso cérebro que são responsáveis pela memorização. Várias pessoas que estão em trabalho remoto relatam a diminuição da capacidade de concentração e da capacidade de memorização. Isso está muito associado à diminuição de visualizar ambientes novos, de visualizar espaços verdes ou relacionados com a natureza e de estabelecer esse simples movimento que nós fazemos ao caminhar, de olhar e perceber o nosso ambiente. Então isso já tá documentado pelas neurociências atuais. Bom, o que a gente percebeu é que também há um ritual de me arrumar, me organizar para uma expectativa do outro. O olhar do outro reforça a minha autoimagem. Pode diminuir, mas pode potencializar. E isso aparece no campo da produtividade. Há um outro ritual, que é um ritual que muita gente no trabalho de casa perdeu, é esse ritual do passagem. Agora estou entrando numa determinada atividade. A minha concentração será nesta atividade. Eu até brinquei um pouquinho antes dos colegas que estavam, que o pessoal brincou, depois do trabalho remoto eu nunca mais consegui usar calça, eu tenho usado só shorts. E eu brinquei o contrário, eu continuo não conseguindo usar short. Eu preciso me vestir do jeito que eu vou para a minha clínica ou para a sala de aula, porque eu preciso sentir essa experiência quase como que um rito que eu entro naquele processo. Então, a ausência desses ritos também interfere e nos desorganiza um pouco, porque o ser humano é um ser que funciona por ritmos e ritos. Nós dormimos quando o sol se põe, o nosso corpo foi preparado. Nós acordamos quando o sol nasce. Os ritmos das estações, das árvores, das plantas, da natureza. Então, nosso corpo foi preparado para trabalhar com ritos e ritmos. E o trabalho proporciona isso. O trabalho de uma forma geral. E essa dimensão do trabalho remoto desorganizou, de certa forma, esses ritmos e esses ritos que são protetivos. Ainda sobre os impactos do trabalho remoto, eu quero só trazer alguns dados. Tem pesquisa demonstrando que pessoas que estavam em tratamento para anorexia nervosa, bulimia nervosa e transtornos de compulsão alimentar regrediram nos seus tratamentos. Vários psiquiatras relatam que profissionais que já tinham recebido alta nos seus tratamentos retornaram ao tratamento psiquiátrico. Então, já tinha tido avanço, já tinha experimentado uma melhoria dos seus quadros. E esse quadro retornou. Fora que muitas pessoas têm contado e trazido os efeitos do cansaço, de uma exaustão mental. Essa exaustão mental, seja pelo excesso de tela, seja pela ausência de relações de interatividade, seja pela ausência de riso, a gente está muito sério, a gente não ri, a gente não brinca, a gente não se toca. Um humano, quando toca o outro, e a gente abraça um outro ser humano, a gente libera uma quantidade de hormônios e libera certas transmissões neuroquímicas que agora a gente está em uma diminuição desses processos. Então, a conexão social, ela é um dos principais obstáculos ao estresse. Quem está estressado, para evitar estresse, você se conecta socialmente. Então, na diminuição da conexão social, nós temos um aumento de estresse e um outro efeito bastante grande é o aumento de estados de ansiedade e de estados depressivos. Então, de uma forma geral, o que a gente tem percebido é também a diminuição de aspectos ligados à recreação. O trabalho também é espaço de recreação, seja a saída do trabalho, final de semana tão esperado, as reuniões recreativas. E aí um outro dado que tem aparecido, a ausência da recreação tem sido substituída pelo aumento da utilização de álcool. Então, trabalho remoto associado a aumentos de índices de alcoolismo. Bom, uma noite de bebedeira, a gente sabe os impactos que isso causa na produtividade. Então, pensando esses vários aspectos, eu diria que o trabalho remoto, ele traz vários aspectos positivos em termos de avanços técnicos, de
novas possibilidades comunicacionais que a gente não tinha esperado, acelerou algumas transformações, mas na dimensão humana, talvez a gente precise de um tempo maior de um processo de adaptação, reorganização e criação de novas formas de produção e reprodução das nossas atividades de trabalho, né? Então, eu diria que essa adaptação ela ainda não ocorreu e a gente não conseguiu criar estratégias adequadas. Então, em termos de sofrimento e adoecimento psíquico e mental, em termos de humano, nós temos visto que, a longo prazo, esse trabalho remoto tem sido contraprodutivo. Gente, excelente aí a tua observação. Acho que todos nós estamos aqui pensando. E eu queria até trazer aqui uma pergunta para a Ellen, aí, para também aguçar a curiosidade dos outros aí e também fazerem perguntas. A Ellen trouxe aí a questão dos algoritmos, né? E aí tem uma certa ambivalência, né? Eu até coloquei como um dos conteúdos abordado aqui é o bom, o mal e o feio da tecnologia. E essa ambivalência dos algoritmos em nossas plataformas sociais, elas têm amplificado cegamente esperança e ódio, né? Tem a polarização, né? A gente vê aí vários grupos se digladiando nas mídias sociais porque simpatizam com um ou com o outro, e tem um aspecto também da disseminação de fake news. Eu até gostaria que, Alice, você pudesse falar um pouquinho sobre isso aí. É bem interessante para todos nós, não é? Porque muitas vezes a gente acaba sendo instrumento de proliferação dessas fake news, ou algumas vezes até positivamente, daquilo que a gente chama de esperança. Ellen? Legal. Eu costumo dizer que acho que um dos modos de resistência, quando a gente olha para esse sistema algoritmo, é nós tomarmos a rédea da nossa utopia, mas também da nossa distopia. A gente colocar isso daqui em pauta e falar, peraí, nem tudo é tão bom, nem tudo é tão ruim também. E acho que entra muito nisso, assim. Quando a gente vai olhar para processos desinformativos ou outros âmbitos da tecnologia, a gente começa a perceber como isso vai, de fato, mudando algumas questões de organização social. A desinformação, o processo das fake news, não é um processo novo, né? A gente conhece aí desde muito tempo, ele sempre existiu. A clássica fofoca, o telefone sem fio, são processos que são desinformativos. Na Grécia Antiga, nós temos casos de revendedores de rumores, que era quase uma profissão, onde as pessoas vendiam rumores e ganhavam economicamente alguma detenção de poder ali através desses rumores. Então, quando a gente olha para a tecnologia, as redes sociais ampliaram esse movimento. Eles catalisaram. Catalisar é ampliar, trazer um aumento ali de alguma reação. E a tecnologia ela proporcionou isso. Ela nasceu como um ambiente democrático, como um ambiente coletivo, de participações, um ambiente onde a fala era muito valorizada, onde a participação ativa era muito valorizada. E, de repente, nós vimos que a desinformação ela começou a ganhar uma escala, e quando a gente vai olhar para a tecnologia se inseriu nesse movimento também. Vou trazer um dado para vocês. Em algum momento da vida, vocês já interagiram com algum bot. Um bot é um processo de automação também. Hoje, dentro da internet, nós temos mais de 50% de bots ativos. Então, de usuários, mais de 50% não são nem humanos. São automações que vão reproduzir esses processos. E aí a gente tem alguns movimentos que antes aconteciam numa ordem mais social, chamados movimentos psicológicos, como o realismo ingênuo, a gente sempre acreditar que uma informação é verdade, a gente nunca trazer essa autocrítica, ou o efeito manada que a tecnologia também proporciona. Se uma pessoa que nós seguimos falou que é uma verdade, nós, num efeito cascata, todo mundo acredita também naquela verdade. Então, são movimentos que a tecnologia ela vai criando e vai fortalecendo, e quando nós percebemos, esses movimentos vão mudando a maneira com que nós nos organizamos e até como nós produzimos democracia. Como nós somos influenciados por essa ordem que acontece nesse cyberespaço. E a gente vai reproduzindo
do online para o offline. Então, a gente vai trazendo esse processo também para as outras demandas. Então, é um movimento que acontece com a desinformação, mas, por exemplo, acontece em outros cenários. Ano passado, nós tivemos a primeira guerra híbrida, que aconteceu por um motivo lá se não me engano, foi acho que dia 5 de maio, aconteceu um ataque ao Hamas em Israel, onde foi o primeiro caso de um ataque físico planejado como resposta a uma agressão digital. Então, a gente vai vendo diferentes naturezas que acontecem dentro desse cyberespaço, diferentes movimentos, mas que vão influenciando a nossa vida. A nossa alimentação também é um aspecto disso. Hoje nós temos inteligências artificiais que combinam elementos para reproduzir o mesmo cheiro, a mesma função, a mesma aparência. Então, a gente vai vendo que esses sistemas algorítmicos, eles vão caminhando em todas as naturezas básicas da nossa sociedade, né? Um evento que eu participei ano passado, que ele acontece no Vale do Silício, eu achei muito interessante porque ele tinha algumas trilhas, e quando eu fui observar as trilhas, todas eram a base de qualquer sociedade. As trilhas eram educação, saúde, trabalho, economia e energia. É a organização básica de uma sociedade. E é onde também as tecnologias têm sido pensadas. E aqui, quando a gente fala também de tecnologia no âmbito do trabalho, em outras dimensões, vocês podem ver que ocorreu um movimento muito significativo do aumento de tecnologias para falar sobre trabalho agora. Tecnologias para tratar saúde mental, tecnologias para a gente organizar a gestão dos times se conhecerem. Esse aumento de tecnologias, ele também é um aumento considerado no mercado, né? Esse movimento, ele muitas vezes acontece por demandas como a desinformação. Por que os bots aumentam e proliferam a desinformação? Por poder ou lucro. Então, esse movimento também acontece no desenvolvimento de tecnologias. Quando eu vejo que o mercado de trabalho ele está me dando uma demanda, quando eu vejo que a saúde é um aspecto dessa demanda, eu vou desenvolver algum aplicativo, eu vou desenvolver alguma tecnologia. Só que aí a gente para o âmbito de que, será que essas tecnologias elas estão sendo validadas clinicamente, no aspecto da saúde? Elas estão sendo acompanhadas por profissionais responsáveis? A gente vê esse movimento crescente da tecnologia, mas e o acompanhamento real desses profissionais? Tem acontecido? Então, a gente começa a perceber que a agenda algorítmica nessa provocação é uma agenda que ela vai acontecendo em diferentes frentes, na nossa organização social, no trabalho, na saúde, e a gente tem que casar com algumas preocupações, né? Perfeito. Bom, eu acho que a gente pode deixar aí aberto para o pessoal interagir, perguntar. Antes do pessoal começar a interagir e perguntar, a gente já está se aproximando do final. Alisson, eu acho que você tem ensinado aí aos seus pacientes, né, algumas técnicas para relaxar, para a gente ter mais saúde mental em casa, no escritório. Podia compartilhar com a gente alguma coisa, pelo menos um exercício para que a gente saia daqui depois e procure fazer isso aí? Legal. Eu acho que isso é um elemento muito importante, né? Porque eu também tenho uma preocupação da minha parte, que às vezes eu faço uma fala um pouco realista, mas eu não quero que essa fala realista se torne uma fala catastrófica, né? Porque eu acredito muito na capacidade adaptativa do ser humano, né? E nessa capacidade coletiva da gente encontrar soluções e encontrar possibilidades de processos de realização. É que isso demora tempo, demanda um certo ajustamento. Mas eu diria que, de uma forma geral, este processo passa assim, minimizar os efeitos disso e retomar o mínimo de saúde, passa pela reconexão com o nosso próprio corpo. Por que eu vou falar isso? Aqui eu anotei 4 palavras, isso é mania de psicólogo, de anotar palavras do discurso. Quem já passou por um divã ou por uma sessão terapêutica sabe que o psicólogo pega palavrinhas do discurso e depois traz de volta. Eu anotei 4 palavrinhas do discurso que a Eren falou, que na verdade é um discurso representativo do que está acontecendo, mas ela falou, compartimentos, artificial, nuvem e deslocamento. Bom, significativas essas palavras.
Mas convido vocês a pensarem o nosso corpo experimentando sensações de compartimentalização, um corpo desfragmentado, um corpo que passa a ser percebido como artificial, que está deslocado e nas nuvens. Quase como se as nossas capacidades humanas e esse corpo, a nossa inteligência, estivessem transferidas de fato. Bom, elas foram transferidas em parte. Em outras partes, nós acoplamos a relação com esses objetos técnicos, com esses artefatos. No entanto, este corpo, esse cérebro e essa percepção não deixaram de existir. Eles nos pertencem. Então, parte dos transtornos psíquicos e parte do sofrimento psíquico, ele tem muito a ver com um descompasso entre o nosso campo simbólico, entre a nossa subjetividade e as sensações corporais. Quase como uma experiência de fragmentação, uma experiência de ruptura, uma experiência de cisão. Então, as técnicas que eu tenho recomendado para quem tem experimentado algum tipo de sofrimento relacionado ao trabalho remoto, seja um sofrimento de me sinto mais ansioso, me sinto desconcentrado, me sinto triste em excesso, sinto que minha capacidade de concentração diminuiu, são exercícios que trabalham a retomada da sua autopercepção corporal e da sua autopercepção existencial. Então, alguns alguns exercícios que podem ajudar a fazer isso. No final do dia, você pode fazer um diário de emoções. Quais foram os sentimentos, as emoções, os afetos que mais te mobilizaram durante aquele dia? Ao final da semana, você vai ter uma análise e começar a perceber quais são os seus afetos, os sentimentos mais predominantes. Passar a nomear esses sentimentos, esses afetos. Então, isso é uma coisa legal. Você consegue também criar com isso uma autopercepção do vocabulário autodescritivo. O que é o vocabulário autodescritivo? Pessoal, preste atenção. Quando a gente está feliz no trabalho, quando a gente está feliz numa relação, quando a gente está feliz com a gente mesmo, a gente usa palavras para se descrever que são palavras essencialmente positivas. Olha como eu sou lindo, olha como eu sou bonito, olha como eu sou maravilhoso. Mamãe caprichou quando me fez. Né? Quando a gente está bacana, a gente usa essa autodescrição positiva. Quando algo não está legal com a gente começa a utilizar uma autodescrição negativa. Por exemplo, pô, você é ruim, hein, cara? Pô, bestão, esqueceu de novo? Mas que incapaz, que incompetente. Bom, você falaria essas coisas para a pessoa que você mais gosta? Você está falando para você. Isso é sinal de que algo não está legal na sua autopercepção. Então, prestar atenção na sua autodescrição pode ser uma coisa que indica o seu estado de saúde mental. Um outro dado que eu acho bacana é tira um tempo para realizar uma tarefa artística ou criativa, ainda que você não vá expor para ninguém, não vá ser capaz para ninguém. Quem gosta de desenho, tira um tempo para fazer desenho. Volta a tocar aquele violão que estava empoeirado, um pouquinho, pinta, esculpe. Várias pesquisas no campo da arte-terapia demonstram o poder que a criatividade e a arte têm na recuperação de processos de adoecimento mental. Um outro elemento é não perca suas conexões sociais e não deixe se restringir as suas calls ou as suas ligações somente ao trabalho. Então, de vez em quando, tira para ligar e bater um papo, aquele papo besta e sem sentido sobre qualquer assunto com os seus colegas. Liste um para cada dia da semana, pelo menos, e faça uma ligaçãozinha de 5 minutos. É bom retomar esse tipo de contato que te lembre que a vida, ainda que você esteja realizando trabalho em casa, não se resume apenas a trabalho. Por fim, eu diria que a coisa que tem sido mais importante é também retomar autocuidado. Retomar o autocuidado corporal. Tem muita gente que deixou de tomar banho direito, deixou de se vestir direito, deixou de pentear o cabelo direito, deixou de passar um perfume, um creme gostoso, se maquiar ou quaisquer coisas que recuperam o nosso autocuidado. Lembra que eu falei que no trabalho a gente cuida dessa autoimagem e é legal receber um certo elogio? A gente vai perdendo isso. Isso tem um impacto a longo prazo que a gente tende a menosprezar. Isso é fundamental. Por fim,
A prática que tem gerado benefícios essenciais são as práticas de meditação. Meditação não é fechar os olhos e não pensar em nada. Existem hoje várias formas de meditação. Existe meditação ativa, existe o mindfulness, mas o importante de tudo é você reservar um momento onde você possa sentar, diminuir o teu ritmo de respiração, estabelecer uma certa frequência, um certo rito interno, desacelerar os seus pensamentos e lembrar que você é um corpo. E esse corpo, ele se cansa às vezes. Esse corpo, ele se exaure às vezes. E esse corpo, que tem uma mente, que na verdade é um cérebro que representa esse corpo, às vezes pede socorro. Às vezes pede um momento para parar. E às vezes fala, calma, diferente das máquinas que estão aparecendo, você não é uma máquina. Eu diria, estamos todos sob grande estresse. Não há problema de não estar bem às vezes. Mas o que não está bem é se a gente não fizer nada. No caso de você perceber que essas coisas não estão dando conta, essas pequenas atividades, esses pequenos cuidados diários, recorra à ajuda de um profissional de saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, porque saúde mental é uma questão de saúde. A gente ainda precisa superar certos tabus que giram em torno nos nossos meios e, infelizmente, ainda giram no mundo do trabalho, que é a ideia de que a gente adoece porque a gente é fraco, a gente adoece porque não está com a fé desenvolvida o suficiente, ou que a gente adoece porque tem uma certa falha no caráter. Não há nada disso. A gente adoece porque o nosso corpo adoece, o nosso corpo entra em exaustão, a nossa cabeça também, e porque muitas vezes a gente não consegue dar conta sozinho. Como seres relacionais, a gente pode pedir ajuda. O Daniel lembrou uma certa reflexão bíblica, e tem uma reflexão que eu gosto bastante, que faz todo sentido para o campo da saúde mental, que é a ideia de eclésia, né? A ideia de comunhão e de estar em comunidade, em congregação. E Paulo falava que um dos princípios da congregação era o de suportai-vos uns aos outros. E essa é uma coisa que o trabalho produz, às vezes, e permite, que é aquele colega que percebe, a gente fala, tá tudo bem, quer contar alguma coisa para mim? Tá funcionando? Então, ao restringir essas relações, como a gente não está tendo capacidade de fazer tanto isso, talvez a gente precisa, às vezes, de vez em quando, olhar no espelho e falar, tá tudo bem? Você precisa de um cuidado? Vamos ali no chuveiro, vou cuidar de mim, vou cuidar de você, vou cuidar desse corpo. Porque a gente acha que transferiu a nossa subjetividade para as nuvens, mas essa subjetividade continua pertencendo a esse corpo aqui. Esse corpo cansa. Então vamos cuidar um pouco desse corpo, que cuidar desse corpo é cuidar também da nossa cabeça e das nossas condições de trabalho, as condições familiares, enfim, da nossa subjetividade. Cara, fantástico, gostei. Eu até outro dia li uma frase, e a frase dizia o seguinte: a saúde nem sempre vem da medicina, na maioria das vezes vem de paz de espírito, paz no coração, paz na alma, vem do riso, vem do amor, né? Eu acho que essas dicas que você deu aí, se a gente praticar, talvez a gente não precise tanto do médico. Alisson, eu acho que vamos deixar, nós já passamos do tempo aí, mas não queria passar das 8h30, mas eu queria dar a oportunidade para os nossos colegas que estão aí fazer as suas perguntas. Não necessariamente no chat, viu? Perguntar mesmo. Queremos ouvir a sua voz. Então, eu vi que o Fábio fez algum comentário aqui, mas, Fábio, eu conheci o Fábio quando ele era CEO da Apex, né, aqui em Sorocaba. Fábio, fala aí para a gente. Não sei se o Fábio ainda está. Eu acho que ele saiu, Daniel. Ele falou que teve que sair. Eu acho que ele saiu. Deve ter saído nesse momento. Bom, enfim. Mas, gente, interaja aí. Nós temos aí alguns minutinhos. Eu acho que vale a pena. Depois o Flávio faz as considerações finais. Mas eu queria que pelo menos duas ou três pessoas falassem. Gostou, não gostou? Quer fazer uma pergunta para o Alisson? Uma pergunta para a Ellen? Eu, particularmente, sinto um orgulho muito grande de ver duas pessoas muito jovens, né? A Ellen tem, acho que, 29 anos. O Alisson deve estar na casa dos seus 33, né? Mas jovens assim que me encantam. Eu sou
um aficionado por conhecimento, sou professor, e quando vejo jovem assim, com essa desenvoltura, eu fico cheio de felicidade. Então, gente, pergunte aí. Evandro, você é o cara das perguntas, eu estou esperando a sua pergunta, Evandro. Bom, eu acho que o pessoal ou está mutado. Vou fazer uma pergunta. Desliga o seu som. Quando você fala do mindfulness, né, qual é a forma mais eficaz de aplicar isso no ambiente de trabalho? Bom, a forma mais eficaz vai ser aquela que as pessoas melhor se adaptarem, né? Existem, um pouco simplista esse jeito, mas assim, é porque existem espaços de trabalho que têm culturas comunicacionais diferentes. E aí, geralmente, as formas de trabalho de meditação, mindfulness, ou reconexão corporal ou de diminuição da aceleração do pensamento, vai ter a ver também, funciona com um pouco o perfil das pessoas que estão dentro daquela organização. Então, o ideal é fazer um certo mapeamento, se essa é uma comunicação que tem alto grau de comunicação, pouco grau de comunicação, muita agitação física, pouca agitação física, as pessoas passam mais tempo sentados. E aí o ideal é produzir um estado de relaxamento que seja um pouco oposto à experiência que eles vivenciam de trabalho, né? Então, por exemplo, muito tempo sentado, talvez fazer a meditação ativa numa posição em pé ou numa posição deitada. Então, perceber o perfil das pessoas também ajuda. Mas, de uma forma geral, o mindfulness que é conduzido e feito de maneira coletiva, ele tende a funcionar quando a gente consegue refletir sobre um tema que é comum, e talvez aí a ideia de não precisamos esvaziar a nossa cabeça, mas a gente pode pensar um tema comum, e esse tema comum produzir um estado corporal e uma unidade entre esse tema que está sendo pensado e o nosso estado corporal. E aí é uma técnica um pouco de um certo mantra que faça sentido para todos. Isso pode produzir alguns resultados. A ideia de parada, o ideal é se conseguir realizar num espaço separado, não no espaço onde você realiza a sua atividade. Se não conseguir, porque geralmente só consegue realizar no espaço que você realiza a sua atividade de trabalho quem já está bastante avançado com a prática de mindfulness. Eu indico que se faça todos os dias, é melhor fazer 5 minutos todos os dias do que tentar fazer uma vez por semana durante 30 minutos. Só algumas dicas, tentar escolher um lugar adequado que passe uma sensação de segurança, tentar fazer um pouco, encontrar um pouco o perfil das pessoas, você pode ter um tema em comum para produzir a reflexão se ele for feito coletivamente, e um pouco a ideia de que essa troca, esse momento seja realizado todos os dias, que a frequência produz um certo estado de tranquilidade. No entanto, a organização que adote uma prática de mindfulness coletiva, ela tem que tentar entrar em articulação com o ideal geral do mindfulness, né? Não adianta que os seus praticantes, todo mundo seja convidado a adotar práticas de diminuição da aceleração do pensamento e nas nossas práticas comunicacionais a gente adotar, por exemplo, gestão e comunicação violenta, né? Então, geralmente ela dá resultados quando a gente altera outros elementos da cultura organizacional também. Não sei se eu respondo, mas tentando dar um panorama geral. Legal. Não sei se o Zain quer fazer algum comentário, mas se não, como a gente já avançou... Obrigado, Zain. Como a gente avançou muito,
Flávio, faça as suas considerações finais aí e depois a gente encerra. Não, quero só agradecer. Só agradecer aí o tempo da Ellen e do Alisson de compartilhar com a gente um pouco desse conhecimento, para a gente parar um pouco também, fazer algumas reflexões. Nós estamos todos passando por uma fase realmente bem difícil e nova, né? Transformadora. Eu fiquei pensando aqui na pergunta que o Daniel fez, e talvez a resposta seja que para mim, o home office é um fardo ou uma bênção, é um fardo abençoado, porque depende, um dia você tem toda a vontade do mundo de estar em casa, e isso faz uma diferença absurda, porque você consegue produzir. No outro dia, o único lugar que você queria era não estar em casa, né? A gente tem uma briga que nós somos no nosso escritório. Quando a gente fecha, a gente tem que fechar e pôr guarda, porque tem alguns que entram por outras portas lá no escritório. A gente não consegue ficar sem estar lá realmente, mas é um momento de transformação. Eu acho que um ponto só importante, Alisson, você falou do quebrar alguns preconceitos, né? Quanto ao procurar um profissional, ao fazer essa reflexão, e eu faço parte desse time. Tenho um profissional que me acompanha, a gente tem um fardo bastante grande, e a mudança disso, o dar tempo para isso começar a entender como funciona e depois colher os frutos disso, né? E indiretamente meu time também, né? Porque eu brinco aqui que tem os dias do médico. Eu falo, olha, agora eu vou sair, vou para o meu médico de louco, e antes de que chegue o horário, eu tenho pelo menos umas 10, 15 pessoas no escritório que me lembram. Eu falo, Flávio, você precisa, tá na hora do teu médico, você tem que ir. Então, eu acho que isso faz tão bem para mim quanto praticante, quanto para o meu time. Então, eu acho que é realmente mas existe um preconceito, né? Acerca disso, ou que isso vão ser sessões de milagres, né? Sessões onde o que vai mudar o simples fato de eu compartilhar os desafios que eu tenho, não vai mudar nada, né? E isso vai um tempo para a gente conseguir assimilar. Então eu faço o convite para todo mundo. É uma experiência bacana, sim. É isso aí. Alisson. Aí estou no grupo dos 35 também, tá? Oi? E estou no grupo dos 35, embora você tenha só elogiado o 29 da Ellen e o 33 do Alisson, e não tenha... Estou no grupo dos 35. Eu vi a sua filha falando que faz 10 anos que você fala que você tem 35 anos. É a única matéria pela qual eu torço para ela não tirar 10, que eu falo para ela, o dia que você tirar 10 em matemática, a gente conversa. Por enquanto, você está fazendo a conta errada. Ellen e Alisson, puxa, a minha gratidão aí por esse tempo que vocês disponibilizaram para a gente. Certamente enriqueceu todos nós, provocou a gente, fez a gente pensar e certamente agir também. Obrigado a todos que participaram. Espero tô pertinho de enriquecido a todos. A turma aí do Ativamente, futuramente a gente vai trazer outros temas, né, nessa modalidade, né, para enriquecer a turma aí. Então, muito obrigado e até breve. Gente, obrigado mais uma vez, pessoal.